cada falso deus que Israel adorou, o que prometia, quem acreditou e por que Deus ficou furioso. 1. Baal. Aqui Israel não estava esquecendo de Deus. O que estava acontecendo era diferente. O povo simplesmente tinha chegado à conclusão de que Deus precisava de um sócio para as coisas práticas da vida. Baal era o deus cananeu da chuva e da colheita. E no mundo antigo, isso não era uma questão religiosa. Era uma questão de sobrevivência. Sem chuva não tinha colheita. Sem colheita não tinha comida. Sem comida, seus filhos morriam. Então, quando os povos vizinhos disseram que Baal controlava o clima, Israel não ouviu aquilo como um convite para a idolatria. Ouviu como uma oportunidade de garantir o futuro da família. E foi atrás. O problema é que Israel não estava exatamente trocando Deus por Baal. Era mais uma tentativa de manter os dois ao mesmo tempo. Deus para os assuntos eternos e espirituais, e Baal para as questões do dia a dia, as coisas concretas, as que dependiam de chuva e terra boa. Isso mostrou que a idolatria quase nunca chega como uma substituição direta. Ela chega oferecendo um complemento. Mas Deus respondeu de um jeito que não deixou espaço para dúvida. No Monte Carmelo, 450 profetas de Baal passaram o dia inteiro gritando, dançando e se cortando com facas, pedindo um sinal. O dia inteiro. E o resultado foi silêncio absoluto. Aí Elias orou uma única vez, e fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, o altar, as pedras e até a água que tinha sido derramada no fosso ao redor. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículos 21 ao 38. Baal não respondeu porque não tinha absolutamente nada para oferecer. Nunca teve. E Deus ficou furioso porque Israel havia pegado tudo o que ele tinha dado: a chuva, a colheita, os filhos nascidos saudáveis. E foi depositar a gratidão aos pés de algo que jamais havia feito coisa alguma por eles. E se a gente for honesto, toda vez que a gente depende de Deus para as coisas grandes, mas corre atrás de outras saídas para as coisas práticas, pode estar fazendo exatamente a mesma conta que Israel fazia. 2. Rainha dos céus. Diferente de outros ídolos de Israel, esse aqui não morava no templo. Morava dentro de casa, na rotina da família, na cozinha. As crianças juntavam a lenha, o pai acendia o fogo, a mãe amassava a massa e moldava os pães no formato dessa deusa. E a família inteira participava ao redor do mesmo fogo, geração após geração. A rainha dos céus prometia bênção sobre o lar, proteção no casamento e filhos com saúde. Ela estava tão enraizada na vida cotidiana de Judá, que chegar para confrontar esse ídolo era a mesma coisa que chegar para confrontar a própria família. Quando Jeremias apareceu com a palavra de Deus, o povo não baixou a cabeça envergonhado. Respondeu com total convicção. Em Jeremias, capítulo 44, versículos 17 e 18, eles disseram claramente: quando a gente oferecia sacrifícios à rainha dos céus, tinha comida e não sofria nenhum mal. Desde que parou, está faltando tudo. Eles tinham memória, tinham argumento, tinham a tradição da família toda do lado. E estavam completamente errados sobre o que estava causando aquilo. Mas não tinham a menor consciência disso. Deus ficou furioso porque esse povo estava ouvindo a verdade de um profeta e escolheu ficar com a tradição, com convicção genuína, com o coração fechado. E o ídolo mais difícil de largar nunca é aquele que parece claramente errado. É o que chegou junto com a lembrança de alguém que respeitamos, com o cheiro da casa onde crescemos, com o jeito que as coisas sempre foram feitas na família. E esse episódio bíblico comprova isso. Agora, antes de continuar, se você acredita que entender a palavra de Deus de verdade faz diferença na sua fé, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para esse conteúdo chegar a mais pessoas que também precisam aprender mais da Bíblia. Aproveita e comenta aqui embaixo. Eu espalho a palavra. E vamos em frente. 3. Bezerro de ouro. Se existe um pecado na história de Israel que não tem desculpa possível, é esse aqui. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho a pé, com paredes de água dos dois lados. Tinha ouvido a voz de Deus no Monte Sinai, com tanta intensidade que chegou a pedir para Moisés falar com Deus para parar, porque não estavam aguentando. Aí, Moisés subiu o monte para receber a lei. 40 dias depois, veja bem, em apenas 40 dias, o povo tinha fundido as próprias joias de ouro, moldado um bezerro e dito:
conforme está em Êxodo, capítulo 32, versículos 1 ao 4, que aquele era o Deus deles, uma estátua feita naquela tarde, sendo chamada de libertadora daquela mesma manhã. 40 dias foi tudo o que precisou para o maior milagre que aquelas pessoas tinham vivido começar a parecer coisa do passado. E o que eles queriam não era exatamente um Deus diferente. Era um Deus que desse para ver, que estivesse presente, que não sumisse no topo de uma montanha cheia de fogo e nuvens sem dar satisfação. O que torna esse episódio ainda mais impressionante é que séculos depois, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte de Israel, fez exatamente a mesma coisa. Ergueu 2 bezerros de ouro e disse as mesmíssimas palavras, palavra por palavra. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Como se a história não conseguisse acreditar que alguém havia copiado o mesmo erro de propósito e transformado nisso a religião oficial do reino. E toda vez que a gente vai ajustando a imagem de Deus para algo que exige menos, incomoda menos e se encaixa melhor dentro da vida que já decidimos viver. É basicamente o mesmo bezerro, com outro nome. 4. Quemós. Quemós era o deus nacional de Moabe, divindade da guerra, o ser supremo a quem os reis moabitas atribuíam cada vitória em batalha e culpavam por cada derrota. Em momentos de crise nacional grave, seu culto podia chegar ao sacrifício humano, quando o rei decidia que só um gesto extremo seria capaz de mover seu Deus à ação. Só que Quemós não entrou em Israel pela porta dos fundos, não chegou infiltrado entre estrangeiros pagãos. Entrou pela porta principal, construído com autorização do homem que havia erguido o próprio templo de Deus. Salomão mandou construir um altar a Quemós no monte a leste de Jerusalém. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. E o detalhe que precisa ser entendido é que esse altar não foi derrubado quando Salomão morreu. Ficou de pé, continuou visível da cidade, na linha do horizonte de Jerusalém, por aproximadamente 300 anos, até que o rei Josias finalmente o demoliu, conforme visto em 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. 300 anos. Gerações inteiras de reis em Jerusalém, olhando todo dia para o horizonte leste e enxergando ali o altar a um deus estrangeiro. E aquilo havia sido construído pelo rei mais glorioso que Israel já teve. Deus ficou furioso porque o que um líder constrói, ou simplesmente permite que continue de pé, não desaparece quando ele morre. Continua ali, continua sendo visto, continua influenciando cada geração que vem depois. 5. Baal-Zebub. Baal-Zebub é o mesmo ser que o Novo Testamento chama de Belzebu. Era o deus dos filisteus na cidade de Ecrom. O próprio nome já dizia tudo. Senhor das moscas, um deus ao qual se atribuía poder sobre doenças e epidemias. E as pessoas viajavam até lá para perguntar se iam sobreviver a alguma enfermidade. E mesmo assim, foi exatamente ele que um rei de Israel escolheu consultar no momento mais vulnerável da sua vida. O rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, criado numa casa onde o poder de Deus havia sido demonstrado de maneiras impossíveis de ignorar, caiu pelo estrado do seu quarto e ficou gravemente ferido. Em vez de buscar o Deus de Israel, mandou mensageiros até Ecrom para consultar o Senhor das moscas. Deus enviou Elias para interceptar esses mensageiros no caminho. E a pergunta que Elias fez está registrada em 2 Reis, capítulo 1, versículos 2 ao 4. E aparece repetida 3 vezes dentro do mesmo capítulo. É porque não há Deus em Israel que você está indo consultar Baal-Zebub, o Deus de Ecrom? Ele profetizou a morte, e Acasias morreu exatamente como Elias disse que aconteceria. Ele não era um ignorante. Tinha crescido vendo demais. Mas na hora em que a vida ficou realmente incerta e ele precisava de uma resposta de verdade, chegou à conclusão de que o Deus de Israel talvez não fosse suficiente para aquele momento. Muitas vezes, o que a gente corre atrás quando está desesperado revela o que realmente acreditamos no íntimo, e não só o que falamos quando está tudo bem. 6. Dagon. Dagon era o grande deus dos filisteus, símbolo do poder nacional deles, o deus que louvaram no dia em que capturaram Sansão. E foi o deus que recebeu o crédito quando os filisteus tomaram a arca da aliança em batalha e a trouxeram para o templo dele, em Asdod, como troféu de guerra. A mensagem era direta. O Deus deles
havia derrotado o Deus de Israel. Colocaram a arca diante de Dagom e foram para casa. Na manhã seguinte, quando os sacerdotes abriram o templo, Dagom estava de rosto no chão, prostrado diante da arca. Recolocaram no lugar. Na manhã seguinte, de rosto no chão de novo, só que dessa vez, a cabeça e os 2 braços tinham sido decepados e estavam sobre a soleira da porta. Só o tronco restou. Isso está em 1 Samuel, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Deus não mandou profeta, não mandou fogo do céu. Simplesmente esperou a noite e, em silêncio, sem testemunha nenhuma, fez o ponto. 2 vezes. E ainda vieram as pragas em cada cidade filisteia para onde a arca era transferida, até que os filisteus carregaram ela numa carroça com ofertas de ouro e mandaram de volta para Israel o mais rápido que conseguiram. O Deus que, teoricamente, havia derrotado o Deus de Israel estava sem cabeça no chão do próprio templo. 7. Astarote. Astarote era a grande deusa da fertilidade, do amor e da guerra, presente em cada povo do qual Israel havia sido especificamente mandado a se manter longe. E o homem que acabou caindo diante dela não era fraco, não era ignorante e não era pagão. Era Salomão, o homem mais sábio que já existiu, a quem Deus havia aparecido pessoalmente não uma, mas 2 vezes. Salomão se casou com mulheres estrangeiras, mulheres de povos sobre os quais Deus havia avisado Israel diretamente que desviariam o coração do povo. E quando Salomão foi envelhecendo, o coração dele foi sendo desviado aos poucos. Ele construiu um altar a Astarote no monte a leste de Jerusalém, o mesmo monte que as Escrituras chamariam depois de Monte da Corrupção. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 ao 9. E o que o texto bíblico destaca como motivo da fúria de Deus é muito específico. Ele havia aparecido a Salomão 2 vezes. 2 vezes. E Salomão se desviou mesmo assim. Isso significa que saber muito sobre Deus não é proteção. Ter vivido experiências espirituais profundas não é proteção. Ter construído coisas grandes para Deus não é proteção. O único que realmente protege é um coração que continua guardado, todo dia, nas escolhas pequenas, muito antes de chegar nas grandes. 8. Aserá. Aserá era a deusa mãe dos cananeus, e sua presença era marcada por postes de madeira erguidos em colinas e debaixo de árvores por todo o território de Israel. Pontos de encontro para rituais carregados de imoralidade sexual. Só que Aserá não ficou nas colinas. Foi caminhando até o lugar mais sagrado que existia sobre a face da terra. O rei Manassés, considerado o rei mais ímpio de toda a história de Judá, pegou uma imagem esculpida de Aserá e instalou dentro do templo de Deus em Jerusalém. Não no pátio externo, não perto da entrada. Dentro, no mesmo espaço onde a glória de Deus havia descido como fogo no dia da dedicação do templo. Isso está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 7. Deus ficou furioso porque o lugar que ele havia escolhido para encontrar o seu povo havia se tornado irreconhecível. E a verdade é que o pecado tem esse movimento. Ele nunca fica quieto nas bordas da vida da gente. Vai sempre caminhando em direção ao centro, em direção ao que era para ser sagrado, ao que era para ser só de Deus. E quase sempre a gente só percebe quando ele já chegou lá. 9. Moloque. Diferente de todos os outros falsos deuses de Israel, Moloque não prometia nada. Era pior do que isso. Ele exigia. Era o deus dos amonitas. E o que exigia era o que havia de mais precioso e mais irreversível que alguém podia oferecer: crianças vivas. A estátua era de bronze, aquecida por dentro até ficar incandescente. Os braços estendidos recebiam os sacrificados, e havia tambores batendo alto, de propósito, para cobrir o choro. Isso acontecia no vale de Rinom, bem do lado de fora dos muros de Jerusalém, a minutos do templo onde a presença de Deus habitava. E quem fazia isso não eram estrangeiros que nunca tinham ouvido falar de Deus. Eram israelitas, pessoas que conheciam a lei. O rei Acaz, rei de Judá, o reino onde ficava o templo de Deus, queimou seu próprio descendente como oferta. Isso está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. E a resposta de Deus em Jeremias, capítulo 7, versículo 31, é diferente de qualquer outra coisa que ele diz em qualquer parte da Bíblia. Ele afirma que aquilo jamais havia passado pela sua mente.
De tudo que Deus conhecia sobre a capacidade do coração humano de se desviar, aquilo estava além. Era o limite. O vale de Rinom ficou tão marcado por esse horror que em hebraico posterior virou Geena, a palavra que Jesus usa quando fala do inferno. O inferno ganhou o nome do lugar onde Israel queimou seres inocentes por um Deus que nunca existiu. E a fúria de Deus sobre Moloque não era só ira santa. Era a dor de um pai vendo seu próprio povo destruir seus descendentes, frutos do próprio ventre, inocentes que não tinham voz nem escolha, e chamar aquilo de devoção. Cada um desses deuses prometia algo que só Deus pode dar de verdade, ou exigia algo que só Deus merecia receber. Israel, um povo que havia visto milagres impossíveis, que tinha a lei nas mãos e os profetas na porta, foi atrás de todos eles. Isso não é só história antiga. É um espelho que nos mostra que muitas vezes um mínimo descuido e julgamento precipitado pode nos levar para longe e até despertar a ira de Deus. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais da palavra de Deus, compartilha com alguém que também precisa ver isso, ou simplesmente deixa o like e se inscreve no canal, pois assim o YouTube já divulga para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.